Queridos alunos, tenho certeza que nesse módulo de programadores automotivo você realmente tem visto muita coisa nova. Afinal, é a introdução de programadores automotivo, onde desde o início nós demos a introdução em processadores e memórias, onde será feito a maioria dos procedimentos em que nós realizaremos para a leitura e gravação dos arquivos dos módulos eletrônicos veicular. É muito importante, como nós já mencionamos nas outras aulas, que você conheça toda a estrutura do programador, e isso nós já estamos mostrando para você na introdução à estrutura do programador e dicas importantes de como obter uma leitura precisa e correta para no momento em que nós formos fazer as edições e as programações dos arquivos, todo o processo ocorra 100%. Nessa aula nós vamos falar de um programador que é muito conhecido, muito utilizado, devido a ser um programador de comunicação serial via porta USB, né? Ali nós temos o computador, o programador e a central. Nesse caso, o MiniPro, ele é um programador universal que também tem um ótimo custo-benefício. Entretanto, ele faz muitas leituras de memórias EPROMs, no qual ele é mais utilizado no segmento automotivo, e para memórias com formato PSOP 44 pinos, contando com um adaptador especial projetado especificamente para o TL866 Plus. É isso. Bom, nós vamos falar dele aqui agora para que nós possamos entender mais, trazendo as orientações dos slides na tela do nosso computador. Vamos aqui então nessa aula através dos slides. Aqui nós vamos mostrar para você o programador TL8662 Plus, conhecido como MiniPro. Bom, esse programador ele é compacto, utiliza de um cabo USB para comunicação com o computador e utiliza também dos seus adaptadores para comunicação com a memória da unidade de controle eletrônico. Bom, como você pode observar, eu disse que seja qual for a unidade de controle eletrônico que será lida. E por que eu falo isso? É muito comum que os reparadores peçam o nome das montadoras ao qual o programador vai atender. E é muito comum eu também responder que os programadores têm uma grande aplicação. Podemos dizer programador de EPROM universal, devido a essas diversas memórias estarem espalhados em todo o sistema eletrônico embarcado veicular, como também na linha leve, linha diesel, motos, painel, airbag, ABS, direção, transmissão automática, automatizada. Por exemplo, nas automatizadas você tem processador, memória EPROM. Então, o programador MiniPro, ele aplica-se em diversos modelos de central. Basta, com conhecimento prévio, você abrir o módulo e identificar se a unidade de controle eletrônico trabalha com memória EPROM e processador, ou somente processador, ou somente com memória EPROM, para alguma informação. Isso vai de acordo com a arquitetura do sistema da central, ok? Então, vamos aqui agora continuar no nosso slide. Bom, como eu estava dizendo, nós temos os adaptadores para conectar ao MiniPro. Nós temos aqui também o cabo deboot para uma linha de processadores específicos. Como você pode observar, está numerado cada adaptador, tá ok? E cada um com seus respectivos nomes. Que isso o aluno vai ter o prazer de fazer ao ler todos esses nomes e gravar cada um deles, não é isso? Bom, com certeza não, você não precisa gravar. O que você precisa saber é onde a informação está guardada e que no momento que você precisar, você vai localizar de forma organizada e planejada para saber qual modelo de adaptador você precisa utilizar de acordo com cada memória, ok? Aqui nós temos os mais utilizados, vamos lá. A pinça, utiliza-se muito, a pinça SOIC 8. O adaptador para PLCC PSOP 44 pinos. Aqui a gente tem também os adaptadores para memória EPROM.
E também temos o adaptador para micro SOIC. Aqui no 5 nós temos o SOP, que é a SOIC normal, 158.000. Nós temos também o adaptador 4, que comporta as memórias SOIC 208.000. Nós também temos o adaptador PLCC32, que é muito utilizado para centrais que utilizam esse formato de memória. Você já deve ter visto algum desses modelos de memória nas centrais Volkswagen mais antigas, onde ela tem até mesmo um adaptador na placa de PLCC 32. Aqui nós também temos um modelo de PLCC 44, ok? Do modelo 9. Bom, esses são os adaptadores mais utilizados, ok? Bom, vamos lá. Nessa parte, eu quero enfatizar que nós da Autolab temos estrategicamente uma forma de fazer com que o conteúdo fique gravado. Bom, você que é aluno pode optar também por ouvir somente o conteúdo, como também você pode optar por ver e ouvir, como também você pode optar por somente leitura através do manual em PDF que nós enviamos. Então é muito importante que nós façamos o acompanhamento dos slides para que nós possamos enfatizar os tópicos mais importantes e trazer o esboço daquilo que nós colocamos de forma resumida no PDF. Então, vamos continuar agora com o nosso slideshow para que você possa continuar aprendendo sobre o TL8662 Plus, programador universal, que tem bastante uso para você que é reparador automotivo. O programador TL8662 Plus é um leitor e gravador de arquivos em formato binário com software de edição de arquivos hexadecimal, com uma enorme lista de memórias, mais de 15.000, trabalha com uma série de adaptadores, possibilita a leitura e gravação de diversas memórias. Com uma vasta gama de memórias nas UCS, possibilita a programação de módulos eletrônicos veicular. Comunica, serial USB, interface de comunicação, computador desktop e notebook, ok? Então ele comunica via serial USB e a sua interface de comunicação através, da central e do programador é o notebook ou computador desktop. Bom, vamos lá para algumas das vantagens do programador. Programação de alta velocidade, série. Programação de microcontrolador 8 bits, da série PIC. Serial 24, 25, 35, 45, 93, série de programação. Programador de BIOS de alto desempenho. Programação de microcontrolador de computadores de carro, no caso as centrais de carros. É suportado no Windows 2000, XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, 7, 8, 10, 32 e 64 bits. Então funciona em todos esses Windows que tem um sistema com um barramento de 32 ou 64 bits. O número da sua versão do software está na 7.05, suporta mais de 15.000 leituras de chips, este número mantendo a atualização. Multifunções, TSOP 324048, TSOP 324048, com adaptador preto e aqui mais alguns adaptadores, ok? Bom, vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar algumas características do equipamento. Como você pode ver, ele tem aqui, o seu adaptador, onde é colocado diversos tipos de memória através dos adaptadores. Nós temos aqui a porta de comunicação serial e aqui a porta de boot. Também temos a alavanca para fixar o adaptador, ok? No programador. O equipamento é de fabricação chinesa, é original da China. Suporta sua alimentação somente por cabo USB. Tem um ótimo custo-benefício. O software está disponível no site gxecu.com, ok? Entretanto, sua aplicação é para as centrais mais antigas e mais novas, com SOIC 8, e são equipados com memórias SOP 8, TSOP, PLCC e TSOP. As mais comuns são SOP 8, TSOP, PLCC, PSOP 44. O idioma, você tem ele em inglês. Como você pode observar, nós falamos
do hardware em si, do programador e dos adaptadores. Agora nós vamos falar do software do TL866-2 Plus, ok? Bom, vamos aqui então no slide citar as principais características do software. O programador tem a sua tela principal no processo de tanto leitura e gravação. A dinâmica de seu uso é muito parecida entre os outros programadores. Seu uso na leitura e na gravação são parecidos. Nós vamos mencionar aqui as 5 principais partes do software, onde, quando nós formos fazer um processo de leitura e gravação, você também vai ter esta tela na sua frente e com certeza vai saber quais são as principais telas e como nós configuramos o programador e o software para fazer uma boa leitura. Então, no número 1, nós temos aqui, ok? Essa aba do software e nós temos aqui as ferramentas e os recursos, ou seja, onde nós vamos buscar algumas possibilidades de configuração, se é 8, 16 bits, 32 bits. Nós vamos também buscar a parte de leitura e gravação, os recursos. Nós temos a parte de localização, nós temos a parte de salvar o arquivo, abrir o arquivo, editar o arquivo. Tudo isso em ferramentas e recursos, ok? No número 2, nós temos a seleção das memórias, onde nós clicamos e temos todos os fabricantes e suas respectivas memórias. Já na parte 3, nós temos o editor de arquivos, ok? Aqui é onde a nossa tabela hexadecimal, aqui está a parte ASCII e aqui está as colunas de endereçamento. De 0 a F representa os números em hexadecimal, ok? Na janela 4, nós temos a caixa de diálogo, ou seja, toda a operação que é feita pelo programador é registrada nessa caixa de diálogo, ok? Nesta caixa branca. E na parte 5 nós temos o processo de gravação do arquivo, ou poderia também ser o processo de leitura do arquivo. E ali nós teríamos também uma caixa de diálogo para mostrar o processo de gravação da memória, ok? Uma caixa de diálogo secundária. Então essas são as 5 principais partes do software do programador TL866. Já aqui nós temos a tela de seleção. Lembra? Vamos voltar lá? Aqui, ó, nessa Select, ok? Está aqui, ó. Clicando nesta parte Select, nós vamos para esta guia, onde nós temos os modelos de memória, os tipos de memória, os fabricantes da memória e a identificação de cada memória. É muito importante ressaltar que existem memórias que vêm mascarada. Você com certeza já ouviu falar esse termo, quando se trata de processadores e memórias. E com certeza ficou perdido quando viu aquele número que até mesmo você não achou o datasheet. Então é necessário entender que essas memórias contêm números diferentes. E para isso é necessário ter da parte do fabricante o que significa cada número referente àquela identificação que está na memória, quando não for o seu número de identificação. Bom, tela de seleção das MCUs, tá? Ou memórias, podendo selecionar manualmente ou pelo número da memória. Está aqui, tá? Na parte de procurar, tá? Nesse campo em branco, Share Device, eu acho que é assim que se pronuncia. E está aqui, ok? Bom, essa é a tela de seleção das memórias e dos processadores. Aqui nós temos, né, a janela de leitura do chip Atmega, lido com sucesso. Como você pode ver, nós temos aqui a caixa de diálogo, lido com sucesso, e a caixa de operações, que é onde aparece todo o histórico durante o processo de leitura do arquivo, ok? Quando der certo, vai aparecer aqui, né, lido com sucesso. Já aqui nessa tela, nós temos um erro que é muito comum quando não são tomados alguns cuidados ou até mesmo quando essa memória está em curto.
Todo o processo de leitura e gravação requer uma preparação específica para aquele procedimento, levando em consideração que cada memória tem um tipo de resina diferente. Ou melhor, cada central tem um tipo de proteção diferente. Alguns usam massa epóxi, outros usam verniz e acaba protegendo aquele circuito. É importante que quando você for fazer a leitura, faça uma perfeita limpeza no local, evitando assim mau contato na solda e até mesmo sujeira nos terminais da memória ou do processador. Então é muito importante a utilização do álcool isopropílico para a limpeza do circuito quando for fazer a leitura, evitando assim qualquer tipo de mau contato, o que faz ocorrer diversos erros em leituras e gravações são mau contato, podendo corromper o arquivo, gravar o arquivo de forma errada, até mesmo ler o arquivo de forma errada e fazer uma alteração em cima do arquivo lido de forma errada. Isso é muito importante que você saiba, então anota essa dica. E com certeza nós estamos no meio desse vídeo e eu vou pedir aqui para você estar fazendo a mesma avaliação que você fez no ST10, no UPA e agora aqui no TL8662 Plus, o Mini Pro. Você vai descrever o que você entendeu desse programador e vai mandar o esboço ou por WhatsApp ou por e-mail, ok? Você pode escolher se você vai mandar por foto ou até mesmo preenchido manualmente com a sua letra, um rascunho. Bom, então eu aguardo a sua avaliação. Vamos dar continuidade na aula. Este é um processo de gravação aonde nós tivemos um erro durante a gravação. E aí nós tivemos um erro, código do erro, um valor de buffer, né, e um IC calculado. Tá ok? Bom, então, quando há esse erro, pode ser respectivo de um mau contato. Não se assuste, desde que você tenha feito todas as verificações, não tem motivo para você ficar quebrando a cabeça, porque pode ser que aquela memória esteja corrompida ou em curto, o que vai impedir a leitura. Ou caso haja algum problema também no computador, no software, pode ocorrer também este erro. Ou quando não há a configuração correta, ok? Para o processo de leitura também pode ocorrer esse erro. Uma queda de tensão pode ocorrer esse erro, ok? Então são diversos fatores que precisam ser analisados, ok? Vamos para o próximo slide. Você que tem o TL866, você vai observar que ele tem também uma entrada para você fazer o plug de cabos, é isso mesmo, a utilização de cabos. E você com certeza já se perguntou para que serve. Bom, nós vamos descobrir agora. Este cabo, ele é um cabo de boot que pode ser usado com um drive SPI, que é um drive específico para a utilização de determinadas memórias, ok? Bom, essas são as saídas e é o que significa cada pino que você vê no TL866, tá? Aqui estão as configurações para que você possa ler não só processadores, mas também memórias, de acordo com o seu fabricante, ok? Aqui também está o que significa cada um dos terminais dispostos aqui no programador, ok? No Mini Pro. Então, a partir deste conhecimento, ok? Você pode fazer leituras de memória PIC, como também de memórias, né, de 6 pinos, como de 8 pinos. Isso vai depender, ok? Do fabricante de cada programador. Isso quando o programador suportar a leitura por cabo, ok? Via cabo, via boot in circuit, ok? Via boot em circuit, ou seja, onde esses cabos são conectados não só na placa, mas também como na memória. Vamos falar aqui então e mostrar para vocês o programador Mini Pro. Vamos mostrar para vocês aqui o programador agora. Vamos começar então conhecendo aqui o programador TL866 Plus 2 Mini Pro da XG-ECU de fabricação chinesa, ok? Ele é um hardware pequeno, robusto, ok? Pelo que parece aguenta, ok? Pancada, isso já é muito bom.
aqui está a entrada para o cabo USB, aqui está a saída que eu mencionei para leitura de processadores e memórias, e aqui a base principal para os seus adaptadores. A alavanca de pressão dos terminais, ok? E aqui nós temos o cabo USB, que você já deve com certeza conhecer. Nós temos o CD de instalação, ou até mesmo pelo site, que acompanha no programador. Nós temos o cabo de leitura, ok? Essa é a posição do cabo. Você pode observar que ele tem duas espécies de chanfro, para que não haja conexão errada, ok? Aqui está. Quando for necessário utilizar, utilize também um adaptador SPI, que não tem aplicação automotiva até o momento, ok? Possa ser que futuramente saia algum carro, algum veículo que haja necessidade, mas até então não vimos a necessidade no mercado. Então aqui está. Então, como vocês viram, são diversos modelos de adaptadores. Como vocês podem observar, ok? Você pode olhar. Aqui nós temos mais alguns, tá? Lembrando que esses são os adaptadores, ok? Como você pode ver, nos adaptadores tem as identificações dos adaptadores, salientando que o Mini Pro tem os seus adaptadores específicos. E aqui você tem o mais comumente usado para a leitura da memória PSOP 44, utilizadas em diversas centrais do sistema Bosch. Você vai encontrar essa PSOP 44. Muitas das vezes também vai ser necessário ler a EEPROM para fazer alguns procedimentos de reset no sistema de injeção e decode, sendo necessário utilizar esse adaptador. Aqui também nós temos outro modelo de adaptador. E aqui nós temos diversos modelos de adaptador. Ok? Então é muito importante na hora de colocar o adaptador no programador, certificar que cada adaptador tem a sua posição, a sua referência. Nesse caso, nós temos aqui no adaptador um chanfro na parte superior, indicando a referência da posição da memória, ok? Então aqui neste caso nós também temos no programador a referência da posição do adaptador e da memória. Então eu utilizo o programador, tá ok? E utilizo a alavanca para que haja a pressão, evitando assim que a memória solte ou caia durante o processo ou que tenha um mau contato, ok? Desabilitei a alavanca, tirei a memória. Você também aqui tem um LED de hardware ligado e o LED de status de leitura, de comunicação. Você viu então no slide todos esses adaptadores, conheceu a Mini Pro, os seus respectivos adaptadores e viu no slide o nome de cada um. Bom, grande parte dos adaptadores são opcionais. Você tem a opção de comprar somente o programador e os demais adaptadores, ou de comprar o programador e todos os seus adaptadores. E caso haja necessidade de utilização, você pode estar fazendo a utilização. O conselho é: melhor sobrar do que faltar a ferramenta quando você tem um problema diante de você. Então, vamos concluir o nosso slide, porque essa aula ficou maravilhosa. Bom, esse é o TL866 Mini Pro e nós concluímos aqui a apresentação dessa incrível ferramenta que possibilita diversos tipos de leitura e gravação em diversos tipos de memória, possibilitando assim a leitura e gravação dos arquivos. Nós podemos fazer então com banco de dados e software auxiliares, leitura de memórias EPROMs, decode,
reset, você pode fazer clone, é isso mesmo, de módulo eletrônico, como por exemplo, tirar a informação de um módulo, de uma memória e passar para outro módulo. Você também pode fazer a leitura do arquivo para um telecarregamento. O que é o telecarregamento? Pegar um arquivo de uma determinada UCE boa e colocar na UCE que será feita a substituição, ok? Então, essa aula foi para você, reparador automotivo, que tem se dedicado e estudado. Nós te agradecemos a oportunidade de chegar até aqui. Esse programador tem um ótimo custo-benefício e é muito utilizado no setor automotivo. Então, se você agora o conhece e sabe quais são as suas finalidades, com certeza você pode comprar seguro e ciente de como ele funciona e de como ele vai te atender. E melhor, de quais serviços você pode prestar na sua oficina. Levando em consideração que este programador é só um leitor e gravador. E que, se você tiver software, banco de dados e informações sobre manipulação de arquivo, com certeza você pode fazer muitos trabalhos, utilizando então assim uma ferramenta que vai abrir o leque da sua empresa. Fechamos então a aula do MiniPro, Programador XC-ECU. Vamos para a próxima aula então. Vem aí, Xprog, te vejo na próxima aula. Pessoal, também não esqueça que é muito importante você ler a descrição do vídeo e baixar o PDF que vai estar à sua disposição em anexo na aula. Uma boa aula e anote tudo!